queridos? Queridos, hoje eu quero começar essa ministração, essa rápida ministração, falando sobre algo muito importante para a gente, que é a cruz do Calvário. Tem alguns assuntos que de vez em quando nós deixamos de falar, aliás, nós não podemos deixar de falar e nós temos que continuar sempre falando. E um desses assuntos é sobre a cruz de Cristo. E eu quero hoje falar com você sobre os dois propósitos básicos que a cruz tem. A cruz tem dois propósitos. Ela nos salva do inferno. Ela nos salva, ela muda a nossa história, ela nos resgata. E o outro, ela nos devolve o propósito original, que é refletir a glória de Deus. E eu quero que você entenda que todo homem, ao entregar a sua vida para o Senhor, ele passa a viver esses dois propósitos. Ele passa a viver essas duas formas de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos confiou o ministério da reconciliação. Entenda uma coisa, a cruz, ela foi feita para um propósito. E o propósito é nos salvar, mas também fazer com que a nossa vida reflita a glória do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, me atendo principalmente ao segundo propósito. O primeiro propósito da cruz é sermos salvos. Entenda uma coisa, ser de Deus, ser filho de Deus, ser um salvo, é agora mudar a sua natureza. Como assim, pastor? Sim, antes, você e eu, nós estávamos perdidos em nossos pecados e nossos delitos. Antes nós não éramos nada. Antes, como diz a palavra, nós éramos destituídos da glória do Senhor. Romanos capítulo de número 3 diz: pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas graças a Deus, pelo seu riquíssimo amor, Jesus Cristo nos encontrou, porque nós estávamos perdidos e Ele nos salvou. E agora, antes nós que estávamos perdidos, agora não, agora nós somos regenerados, nós somos portadores de uma esperança viva, agora nós somos herdeiros de algo que não se perde, que é uma salvação eterna, queridos. E eu acho que talvez você não entendeu, mas eu vou ler para você o texto com base nisso que eu acabei de falar. Talvez você entenda. Quando de Pedro, e ele diz em 1 Pedro 1, do 3 ao 5: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para que agora eu e você tenhamos uma herança que jamais pode perecer, que jamais pode ser manchada ou pode se perder, uma herança guardada nos céus para mim e para você, mediante a fé em Jesus Cristo, que nós somos protegidos pelo poder de Deus, até aquele grande dia, queridos. Entenda uma coisa, eu e você, nós fomos salvos. Nós fomos salvos para uma viva esperança, não para uma esperança qualquer. E entenda, o Senhor não só que salvou para do inferno. O problema é que tem os crentes que acham que eu me entreguei para Jesus e o Senhor me salvou do inferno. Ei, queridão, a salvação não é apenas o perdão dos pecados para que você não vá para o inferno, mas a salvação é um reposicionamento espiritual, aonde nós estávamos fora do centro da vontade de Deus, e Ele agora nos traz para o centro. Antes nós não éramos dignos, mas agora nos tornamos dignos pelo sangue do Cordeiro. Antes nós não tínhamos, mas agora Ele nos deu. Antes nós estávamos perdidos, mas agora nós somos encontrados. Antes nós não víamos nada, mas agora nós somos herança real, nação santa, povo adquirido, queridos. O Senhor nos reposicionou ao centro da sua vontade e nos alinhou com o seu querer, com o seu desígnio. Esse é o primeiro propósito da cruz, mas eu quero me ater com você ao segundo propósito.
E o segundo propósito da cruz é refletir a glória de Deus. Preste atenção numa coisa. O grande problema de muitos crentes é que eles querem viver o primeiro propósito. Eles querem viver a salvação da cruz. E, como diz até um hino, que era da minha época de adolescente, quer dizer, foi mês passado isso, e que nós cantávamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é de direito nosso, é nossa herança. Quem cantou esse hino aqui, por favor, faz sinal com a mão. Aí, ó, todo mundo com mais de 30 anos já. Todo mundo ficando velhinho, né? A geração do worship, nenhum deles cantou tudo que Jesus conquistou na cruz. Amém? Sabe nem que música é. Sabe nem que música é essa. Tem uns que estão virando falando: pastor, esse daí eu não conheço não, eu só conheço o Castelo Forte, que é mais antigo, né? O Sandro falou: eu, pastor, eu. Ah lá. Mas, queridos, tem alguns crentes que cantam tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Isso não é ruim não, ótimo que você literalmente tenha se apossado do que Jesus conquistou na cruz. Ótimo que você literalmente tenha entendido o que é seu direito da cruz do Calvário. Ótimo, mas entenda uma coisa: você não foi apenas salvo para conquistar o que foi na cruz, não. Porque muitos querem o primeiro propósito de serem salvos, mas rejeitam o segundo propósito, que é o reflexo da glória de Deus. Não somos apenas salvos do pecado, mas nós somos salvos para refletir a glória de Deus. A cruz não apenas nos salva, ela revela Cristo em nossas vidas, queridos. A cruz não apenas nos salva, ela revela Cristo em nós. A cruz revela Cristo em nós, e além disso, ela nos revela ao mundo. Ela nos mostra ao mundo. Ela nos lança ao mundo. Romanos vai te dizer que a criação aguarda com expectativa que os filhos de Deus se manifestem, queridos. Filipenses capítulo de número 2 vai te dizer: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Grave esse versículo, porque você precisa ter isso. Você foi salvo por Cristo para que você venha se tornar puro e irrepreensível, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida, relativizada, numa geração que vive um sincretismo, uma geração depravada, na qual eu e você precisamos brilhar como estrelas de brilho no universo. Nós precisamos entender que se a nossa vida hoje não reflete a glória do Senhor, ela não está cumprindo o propósito da cruz. Se a nossa vida não reflete a glória do Senhor aos homens, se nós afirmamos que nós somos salvos, mas não reflete a glória de Deus, há algo profundamente errado na nossa salvação, queridos. Há algo profundamente errado na nossa salvação. E eu não estou aqui para diluir a mensagem, para que você goste dela, não. Porque eu já falei, eu amo você, mas eu sou fiel à palavra. E eu não vou diluir a palavra para que eu seja aceito por quem quer que seja. Porque eu preciso prestar contas a quem me chamou. E quem me chamou é fiel. E eu prefiro servir a Ele do que servir à vontade humana. Refletir a glória de Deus evidencia um coração salvo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Com todas as letras e com letras garrafais. Se você ainda não entendeu, eu quero te dizer isso. Se você não está refletindo a glória de Deus, você ainda é um perdido, você ainda não é um salvo, você ainda não encontrou Jesus. Jesus ainda não nasceu na sua vida, porque quando Jesus nasce em nós e o propósito da cruz se completa, a glória do Senhor fica evidente no nosso viver. Sem meias palavras. E preste atenção numa coisa. Eu não digo mostrar a glória do Senhor aqui na igreja, não. Porque aqui na igreja é fácil você demonstrar que você é crente. A música é favorável,
O ambiente é lindo, ó. Ó. Aí você fecha os olhos, aí dá uma chapada no espírito. Aleluia. Baixa a luz. É muito fácil parecer espiritual no ambiente espiritual. É muito fácil parecer espiritual num ambiente espiritual. Mas Jesus nos chamou para estarmos no meio de uma geração corrompida e depravada. E no meio dessa geração corrompida e depravada, eu e você precisamos demonstrar a glória do Senhor. Ser crente no culto é muito fácil. O bom é ser crente do lado de fora, quando os desafios chegam diante de nós. Quando pela manhã, na segunda-feira, nós precisamos enfrentar um ambiente tóxico no nosso trabalho, e nós precisamos dizer: eu sei que meu Redentor vive, e eu sei que Ele está por aqui. E nós precisamos viver um processo de vida onde nós chegarmos, a glória do Senhor seja evidente a todos os homens. Você precisa entender isso. Você precisa mostrar a glória do Senhor onde você está. As pessoas precisam saber que você é quem você é. Tem uns crentes que são agentes secretos. São os crentes 007. Ninguém sabe que ele é crente. Pastor, mas as pessoas precisam saber que eu sou crente. Eu preciso andar por aí mostrando minha carteirinha. Eu pertenço a Indizas, eu sou crente. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou mostrando que no dia a dia as pessoas precisam olhar em você e ver que há em mim e em você uma glória diferente que não há nos outros. Há uma graça em nós diferente que não há nos outros. Há um amor diferente que não há nos outros. Há algo que marca o nosso viver, que os outros ainda não encontraram. Há algo da cruz que está em nós, que ainda não está neles. E eles precisam ver isso em nós. Não é sobre carregar uma carteirinha. Não é sobre você colocar uma faixa na cabeça escrito 100% Jesus. Porque tem pessoas por aí que estão com a faixa escrito 100% Jesus, mas estão vivendo uma vida completamente degenerada. Múltiplos casamentos, abandono de filho, traição. As pessoas olham e dizem: não, ser crente como esse eu não quero ser. Ei, queridos, você precisa entender que a glória do Senhor, ela precisa ser revelada aos homens. E a glória do Senhor é revelada aos homens através da minha vida e da sua vida. E essa é a marca da nova aliança. A marca da nova aliança é a glória revelada em nós. O apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 3, 18, esse texto que nós lemos no início, quando Paulo diz: olha, mas todos nós com o rosto descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Paulo, quando está falando isso, ele está fazendo uma analogia com a antiga aliança. Para você que talvez não é muito familiarizado ainda com os termos cristãos, mas a antiga aliança era na época do Antigo Testamento. E Paulo estava fazendo uma analogia, um paralelo, um contraponto, quando Moisés recebe a glória do Senhor. E Moisés não permitia que os homens vissem a glória do Senhor na totalidade. Ele cobria o seu rosto com um véu, para que as pessoas não pudessem ver. E eu quero que você deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto, porque eu vou falar sobre esse texto. E a primeira coisa que você precisa entender para você viver a glória revelada como marca da nova aliança, é que isso é para todos. O texto começa dizendo: mas todos nós, todos aqueles que entregaram as suas vestes, lavaram as suas vestes no Cordeiro, todos nós que entregamos a nossa vida para a cruz do Calvário, todos nós que reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a responsabilidade de declarar ao mundo a glória do Senhor no nosso viver. Se antes a glória estava reservada para poucos no Antigo Testamento, agora a glória está reservada, aliás, melhor dizendo, a glória está liberada para todos aqueles que querem viver uma nova vida em Cristo Jesus.
Se no Antigo Testamento a glória era restrita a poucos e temporária, e Moisés precisava cobrir o rosto por causa das pessoas, agora não. Na nova aliança, ela se torna acessível, permanente, ela se torna um lugar de habitação dos filhos de Deus. E eu gosto muito de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz: mas a todos, homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, asiático, nordestino, americano, brasileiro, a todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, queridos. É para todos. Eu não preciso de uma música que queira criar uma tensão social, cultural, para dizer que o Evangelho é por marginalizados. O Evangelho é para todos aqueles que nele crê, queridos. E todos deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. E o único critério para sentar à mesa do Cordeiro é o critério de ser filho dele. É para todos. Então entenda, mas a todos nós, é para todos. Segunda coisa que o texto diz, com o rosto descoberto. E eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque se antes Moisés tinha dificuldade para mostrar a glória, e não era algo que era muito claro para todos, agora não. Agora o Paulo enfatiza que eu e você temos a responsabilidade de andar com o nosso rosto descoberto, para que todos olhem para nós e possam ver a glória do Senhor refletindo em nossas vidas. Talvez você não consiga entender, e o meu papel aqui é fazer você entender que o que significa viver com o rosto descoberto é primeiro você ter transparência diante dos homens. O que o apóstolo Paulo está falando é: eu e você precisamos ser transparentes diante dos homens. Nada que tampe a visão dos homens de quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Tem pessoas, irmãos, que vivem uma vida dupla. Irmãos, toda vida dupla é pecado, em todas as áreas. Em todas as áreas. Se você vive uma vida dupla na igreja e outra em casa, é pecado. Se você tem uma mulher em casa, uma mulher na rua, é pecado. Se você é uma coisa com um amigo e coisa com outra pessoa, isso é pecado. Porque Deus não nos chamou para ser duplicados, Deus nos chamou para ser único e filhos únicos do Senhor, íntegros e fiéis a Ele. Então entenda, transparência diante dos homens é para que os homens olhem e vejam realmente quem nós somos. Nada escondido, nada mascarado, nada obscuro. Tudo que é obscuro, tudo que é escondido, tudo que precisa ser feito nas escondidas, isso não é de Deus, e Deus não tem isso para a tua vida. João 3,19, eu gosto muito desse texto, diz: e a condenação se baseia nisso. A condenação, escuta, a condenação se baseia nisso, que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus, faziam coisa errada, e elas praticavam coisa errada, então elas preferiam ficar escondidas. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Por quê? Pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Ei, queridão, quando você passa a ser de Cristo, a sua vida precisa refletir a glória do Senhor, e você precisa mostrar realmente quem você é. Tem crente que consegue fazer perfil fake na internet, irmãos. Se o Helder tivesse aqui, ele diria: mas é. Tem crente que consegue fazer. Irmãos, João 8,44 diz que o pai da mentira é quem? E vocês têm medo de falar, né? É porque está doendo, pastor. Pai da mentira é quem, querido? É o diabo. João 8,44 diz: você que mente tem como um pai Satanás. Se você cria um perfil fake para que as pessoas comecem a ver e você possa fazer um monte de coisa errada no seu perfil fake, você está assumindo a sua paternidade. Pastor, irmãos, aproveita que eu estou tranquilo hoje.
Quando nós passamos a ser de Cristo, a nossa vida precisa necessariamente refletir a glória do Senhor. E precisa estar visível a todos os homens. Eu gosto muito da expressão quando Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: vocês são nossa carta escrita e lida por todos os homens. Vocês estão como carta aberta para que todos os homens vejam. Mas pessoas aí, tem crente, irmãos, que a mulher não consegue ver o seu telefone. Ah, querido, queima ele, Jesus. Irmãos, eu brinco que o meu telefone só tem 2 pessoas que sabem a senha do meu telefone. Uma sou eu e outra é toda indizas. Eu não tenho problema. Meu telefone não está aqui comigo, está por aí, em algum lugar. Ele está com a pastora ali. Não tem problema com isso, queridos. Não tem problema. Mas tem crente que tem problema, porque tem que se esconder. Não, nós precisamos estar com o rosto descoberto. Tem crente que senta à mesa para ficar falando dos outros, mas na hora que está na frente dos outros, não é bem assim. Ei, querido, seja verdadeiro. Se tem crítica para alguém, fale na cara da pessoa e não use uma mesa para ficar destilando veneno. Seja transparente. Não se esconda para ficar falando dos outros. Não se esconda para ficar fazendo joguinho. Não se esconda para fazer negociatas. Não se esconda para ter negócios obscuros. Não, ninguém pode ver. Ei, queridos, que Cristo seja refletido na nossa vida, para que todos os homens vejam que Jesus mudou o nosso viver, queridos. Segunda coisa, que quem precisa viver com o rosto destampado, ela tem sinceridade diante de Deus. Quando nós escondemos do Senhor quem nós somos. Tem pessoas que querem fazer tipo para Deus, não age com sinceridade. Hebreus 10 vai te dizer: cheguemos-nos diante de Deus com um coração sincero e com uma consciência absoluta de fé diante dele, com o coração aspergido e lavado no sangue do Cordeiro. Ei, meu querido, você precisa ser sincero diante de Deus. Você é crente, você tem vivido com o Senhor, você tem vindo na igreja todo domingo, ou pelo menos deveria vir, né? Ou deveria. Tem uns que vem 1 e falta 3. Oh, Jesus. Bom, você não precisa fazer rodízio, não. Não precisa. A gente tem bastante cadeira na igreja, e se faltar a gente compra mais. Tá bom? Então não precisa ficar faltando culto, não. E nós temos 2 opções, de manhã e de noite. Você pode vir de manhã e de noite. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não saiba disso. Nem faz parte da mensagem, mas daqui a pouco eu volto para ela aqui. Mas, não sei se você sabe, o juízo sobre nós vai ser mais severo do que sobre os crentes do passado. Sabe por quê? Porque quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos recebido muito, só que por vezes aproveitamos pouco. Se você tem a opção de estar junto com o Senhor, cultuando e adorando, e você não faz, cuidado. Quem muito é dado, muito será cobrado. Voltando para a mensagem que eu estava falando. Então, talvez você venha no culto, você está entregando a sua vida para Jesus, você está vivendo com Jesus, mas você vive uma vida protocolar com Deus. Ei, querido, Jesus não quer uma vida protocolar, não. Para de fazer tipinho para Jesus. Tem crente fazendo tipo para Jesus. Não precisa fazer tipo para Jesus, não. Abra seu coração para Ele, seja verdadeiro diante do Senhor. Exponha seus sentimentos. Sabe, no dia que você está com raiva, é nesse dia que você tem que falar para Jesus: Senhor, eu estou com raiva, Senhor. Senhor, o irmão fez isso, eu estou doido para dar um tapa na cara do sujeito. Jesus, eu estou com uma vontade enorme de matar ele, Jesus. Aí a gente fica com vergonha de falar isso para Jesus. Ei, você não pode ter vergonha daquele que sonda tudo e que conhece todo o coração, queridos. Fala para Jesus, porque no momento em que você falar para Jesus, você literalmente corta a permissão de Satanás atuar na tua vida. Confesse os seus pecados e sejam curados, diz a palavra. Mas, eu tenho vergonha. Vergonha é uma porta de entrada da atuação do maligno para a tua vida. Abre teu coração. Você está com raiva, fale.
Você está bravo, fale. Você está triste, fale. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz Filipenses, mas um de tudo seja conhecido diante de Deus em oração. Fale com Jesus. Você está triste, fale. Mas para de ficar fazendo aquela oração religiosa. Ah, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Ainda faz assim com o pezinho, ó. Se vocês não perceberam, tem um pezinho, ó. O pezinho faz assim. Obrigado, Jesus. Não. Abra seu coração e diga para Jesus o que você está sentindo, mas seja sincero diante dele, porque é nesse ambiente de verdade que Deus vai te curar, queridos. Para que você não fique com o rosto coberto e reflita a glória do Senhor, você precisa ter coerência entre a fé que você diz e a prática de vida que você vive. A falta da coerência entre o que cremos e o que vivemos é como se nós recobrirmos o nosso rosto novamente e não deixamos que as pessoas vejam a glória de Jesus em nós. Quando nós mentimos, quando nós fofocamos, quando nós duvidamos, quando nós falamos que para Deus tudo é possível, mas depois a gente vai lá e vive uma vida como se, não vai acontecer, é impossível. Você está dando um péssimo testemunho da glória do Senhor para os homens. Você está redescobrindo o seu rosto, recobrindo o seu rosto. Tiago vai te dizer, Tiago 1:22 diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra que você pronuncia. Você tem recebido uma palavra, pratique a palavra e não engane a si mesmo. Não passe anos e anos no Evangelho sem viver uma vida de relacionamento sincero com Jesus. E você precisa, para continuar vivendo a glória do Senhor, você precisa refletir a glória do Senhor aos homens. Só que entenda uma coisa, refletir a glória do Senhor, e o texto continua dizendo, olha, mas todos nós como rosto descobertos, todos nós com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ei, lindão, entenda uma coisa, a glória do Senhor não é posse, a glória do Senhor é reflexo. Mexeram aí, meu negócio aqui parou de funcionar. Reflexo do Senhor, a glória do Senhor não é posse, a glória do Senhor é reflexo. Como assim? A glória que você está refletindo, ela não é sua, ela é do Senhor, e você precisa entender isso. Sabe para quê? Para que você não saia por aí com o narizinho em pé e dizendo assim, eu sou menor do que os outros, olha o que Jesus faz na minha vida. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Não sei se você lembra do texto que nós lemos de Filipenses 2:15, quando ele diz, olha que vocês são como estrelas que brilham. E eu não sei se você sabe, se você estudou um pouquinho, mas a estrela, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de quem é maior do que ela, a luz do sol. E é isso que o Senhor está nos ensinando aqui. A glória não é do próprio homem, a glória jamais é nossa, a glória jamais é minha, a glória jamais é sua, a glória é do Senhor nas nossas vidas, queridos. O homem é apenas um reflexo da glória de Deus. O que eu e você vivemos é reflexo do que o Senhor tem para as nossas vidas, do que nós temos para viver para estarmos no nosso viver. Então entenda, nós não fomos formados para refletir a cultura, nós não fomos formados para refletir a ideologia, pensamentos, nós não fomos formados para defender a esquerda ou a direita. Nós não estamos aqui, queridos, para defender a ideologia esquerda ou a ideologia da direita. Nós não fomos formados para nenhuma dessas coisas. Nós fomos formados para refletir a glória do Senhor. Esquerda, direita, todas essas bobagens que os homens inventam, isso tudo é consequência, queridos. Mas nós temos que ter como principal na nossa vida a glória do Senhor sendo refletida em nós, queridos. E como um espelho que sai do prisma da imagem, se um espelho sai de frente do prisma da imagem, ele deixa de transmitir aquela imagem, refletir aquela imagem, ou ele reflete outras coisas. Então você precisa entender
que para você refletir a glória de Deus, você precisa estar diante da fonte. Para que você reflita a glória de Deus, você precisa estar com o rosto descoberto. E você precisa estar alinhado. O problema nunca é a falta da glória na fonte. Não. O problema é o desalinhamento do espelho. O problema é quando eu e você não estamos alinhados com Ele, na posição dele. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. No mundo espiritual, ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Ou você vai transmitir a glória do Senhor, ou você vai transmitir a sua natureza caída, ou você vai transmitir algo do inferno. Mas em algum momento eu e você vamos estar refletindo alguma coisa. Cabe você decidir o que você quer refletir. Se um homem não está refletindo Cristo, é porque o seu rosto está encoberto. Se um homem não está refletindo Cristo, é porque ele não está alinhado com Cristo. Mas quando nós nos voltamos para Ele em adoração, nós nos rendemos a Ele, nós nos alinhamos com Ele, e o nosso coração literalmente demonstra a glória do Senhor. E por fim, nós somos transformados de glória em glória segundo a sua imagem. Escute uma coisa, queridos, o grande objetivo do homem é ser parecido com Cristo. E este tem mais a ver com o desejo de todo o coração. Tem mais a ver com todo o desejo do coração de um homem. Observa que ao descobrir o rosto, ao adorar ao Senhor, a glória de Cristo se manifesta. E nós passamos a demonstrar a glória do Senhor. Só que preste atenção numa coisa, tem um sofisma que o inferno vai trazer na tua vida. Para dizer, o que é sofisma? Pensamentos mentirosos. Satanás vai trazer isso para te dizer a seguinte coisa: não, você precisa primeiro ser transformado para depois refletir a glória. Não, preste atenção numa coisa, não somos transformados para depois refletir, nós somos transformados à medida que refletimos a glória do Senhor, queridos. Você está entendendo? O texto diz, nós somos transformados de glória em glória. Repara que um homem não será transformado para refletir, ele vai viver a glória, e a glória vai transformar a vida dele, queridos. Você precisa prestar atenção nisso, porque uma glória não refletida é um discípulo que está interrompido. Se você não está mostrando a glória do Senhor, você não está sendo aperfeiçoado. Se você não está sendo aperfeiçoado, você não é um discípulo de Cristo. Quem não reflete a glória não está apenas em pecado, está estagnado espiritualmente. Quem não reflete a glória não está sendo o seu caráter transformado, não está sendo a sua vida mudada, não está sendo impactado. Quanto mais refletimos, mais o nosso caráter é moldado. Quanto mais refletimos, mais nos parecemos com Cristo. Quanto mais refletimos, mais nos retornamos ao plano original. Porque Spurgeon diz a seguinte coisa: a fé que não me transforma, na fé que não transforma o caráter, nunca salvou a minha alma. E eu preciso terminar te fazendo algumas perguntas. E perguntas que não tem como evitar. A pergunta que não tem como evitar não é se você frequenta a igreja. Não é se você frequenta a igreja. A pergunta que não quer ser evitada é quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus em você. A pergunta que não pode ser evitada não é se você é crente ou se você não é crente. Não é essa a pergunta. Mas a pergunta que é, quando as pessoas olham para você, elas estão vendo Cristo em você, queridos. Essa é a pergunta. A pergunta não é se você está vivendo ou não milagre. A pergunta é, quando as pessoas olham para você, elas veem o poder miraculoso de Jesus que transforma vidas. Porque você precisa refletir a glória do Senhor. O objetivo do cristão é viver com o rosto descoberto, adorando e refletindo, e sendo transformados à imagem e à semelhança. Fiquemos de pé em nome de Jesus.